Bom, então agora nós vamos dando início ao tema coleta de sangue. Meu nome é Valmirto Bezerra D'Alessandro e vamos continuando aí a disciplina de laboratório clínico. O sangue ele não circula livremente pelo corpo, ele circula dentro de vasos sanguíneos. E existem dois tipos que a gente pode colocar nessa informação que caracterizam essas questões de vaso sanguíneo, que seriam as artérias, que levam o sangue do coração para os órgãos e tecidos, e as veias, que levam o sangue dos órgãos e tecidos para o coração. E depois existem vasos sanguíneos muito finos, designados de arteríolas, venos e capilares, que permitem que o sangue chegue a todas as células do organismo. Então isso a gente pode observar nessa foto do lado esquerdo, né? E que vão começando então de vasos maiores, depois vasos menores, e chegando nesses arteríolas, venos e capilares menores, no qual vai permitir que o sangue chegue a todas as células do organismo. E essa circulação tem determinados pesquisadores que até discutem um ponto que fala que o sangue sempre segue no mesmo trajeto que nascemos até a morte. É interessante discutir isso, né? Mas em um outro ponto a gente poderia estar debatendo sobre essa questão aí. Só que a questão da coleta de sanguínea ela envolve uma coisa até um pouco mais complexa, um pouco mais diferente do que aquela que a gente aprende na teoria. Coleta sanguínea, basicamente, não é somente teoria, ela precisa de muita e muita prática para ser muito bem executada. Bom, então, dentro dessa questão de ser muito bem executada ou não, existem pessoas que têm dificuldade, né, de tentar fazer essas coletas, ainda mais envolvendo pessoas mais idosas, que têm veias mais difíceis de ser pegas, ou crianças, particularmente crianças, né? Então, a questão que a gente tem observado com o passar do tempo é que foram criando aparelhos e esses aparelhos ajudam na visualização de algumas veias. E tem esses equipamentos que, colocando luz, né, uma luz muito intensa, LED, isso pode ser vermelha, pode ser verde, é interessante ser observado que as pessoas, e justamente nesses indivíduos que são difíceis de fazer a coleta. E é interessante vocês verem esses aparelhos, né, eles têm, por exemplo, esse venoscópio, no qual ele emite essas luzes de LED, e tem uma outra grande vantagem, que tem a portabilidade, né, que possui aí duas hastes giratórias. O valor pode se girar em torno aí de 600 a 1.500 reais. Eu coloquei dois login aqui do site para vocês darem uma olhada como funciona esse sistema, e em caso mais particular, que não vem o caso a gente discutir isso aqui. Aqui um outro tipo de sistema também que é muito utilizado na questão no mercado. Cabe você, se tiver necessidade, saber utilizar qual é o melhor modelo e preço que se encaixa no procedimento a ser executado. Lembrando que esses aparelhos são muito bons para aqueles casos que você tem realmente dificuldade de fazer a coleta. Bom, então a constituição do sangue associada com o peso corporal, nós temos aí, associado com outros líquidos e tecido, em torno de 92% e 8% é sangue. O pessoal coloca isso como 5 a 6 litros de sangue no organismo de um indivíduo. A gente observar, a fazer uma coleta e após centrifugar, vamos obter elementos figurados em torno de 45% e o plasma em torno de 55%. Nessa questão de plasma, nós temos as proteínas, águas e outras substâncias. Já nos elementos figurados, nós temos a questão da plaqueta, glóbulos brancos, ou também chamado de uma camada, que eles podem falar como buff coat, né, uma camada de leucócitos, e os glóbulos vermelhos, né, todos eles aqui muito bem expressados por essas imagens aqui. Bom, o interessante é que devemos ter alguns cuidados especiais, né, antes de fazer a coleta. Primeiro você vai verificar se a seringa está limpa e seca, justamente para não ter alguns efeitos posteriormente com essa amostra ou se for fazer análise de um determinado aparelho. Então isso é importante observar. Caso não esteja seca, a umidade contida nessas paredes da seringa irá entrar em contato com a amostra, diluindo ou pode provocar aí uma reação de hemólise. Então é interessante a gente comentar isso aí também. Existem algumas seringas que consistem em tubos de vácuo. Então, geralmente as pessoas que utilizam esse tipo de sistema, eles já têm uma experiência e a veia das pessoas no qual é feita essa coleta é um pouco mais nítida, né, do que outros tipos de seringa que tem por aí. Como é que seria feita essa questão da coleta, então? Primeiro você vai apalpar a veia, vai sentir realmente essa veia.
Muitas das pessoas, a iniciar a coleta, eles vão tentar observar. Se não consegue ver, parte para o segundo procedimento, que é apalpar a veia, seria o mais indicado. Posteriormente, a gente coloca um garrote por 1 minuto, no máximo, não pode deixar bastante tempo esse garrote no braço da pessoa, senão pode provocar aí também interferências nos resultados. Desinfeta o local da punção, monta o sistema de coleta aqui no item 4 aqui, realiza a punção venosa no item 5, insere um tubo de coleta, isso aqui na questão está observando a coleta a vácuo, retira-se o garrote, isso aqui é importantíssimo. Em aulas de coletas que a gente faz, tanto com a turma da área de medicina ou outras áreas, a gente tem observado principalmente os alunos, os acadêmicos que estão iniciando, eles tiram a agulha e deixam o braço da pessoa com um garrote. Isso aí dá um hematoma, né? Então não deveria acontecer. É sempre importante a gente falar e enfatizar que deve-se tirar primeiro o garrote para posteriormente tirar a agulha, né, do braço da pessoa, e não tentar fazer isso de uma forma contrária, porque vai ficar o hematoma. Se você já observa que está saindo sangue para fora do seu braço, você já pode observar também como que estaria o sangue lá dentro do tecido, né? Então, se você ainda continua com esse garrote, ele pode provocar ainda grandes hematomas. Como a gente vai mostrar também algumas causas de pessoas que já tentaram coletar sangue, até mesmo de criança, e o que pode acontecer, agravando esse caso aí. Posteriormente, aqui no item 8, após a coleta, você homogeneiza esses tubos, inverte aqui, para tentar entrar em contato com o anticoagulante que tiver, e as amostras estão prontas para análise. Nesse sentido, a coleta de sangue, nós temos então a questão da punção venosa. Nesse sentido, a gente vai discutir agora como seria essa interessante parte de fazer uma coleta da punção, com a coleta no sistema venoso e depois arterial. Então ela deve ser rápida, uma vez que o garrote por muito tempo conduz a modificações de substituição de alguns constituintes. Desaconselhável pedir o paciente para abrir e fechar a mão. Então isso é muito comum a gente estar observando. Falar, olha, fecha e abre a mão. Não deveria acontecer isso. Em alguns casos tem gente que, além disso, né, bate até na veia para ela ficar um pouco mais túrgida. Não deveria exercer esse tipo de situação. O garrote deve ser removido imediatamente antes de retirar a agulha da veia. Sempre. Punção venosa. Uma vez obtido o sangue, é transferido também para o tubo de ensaio limpo e seco, tendo antes removido a agulha da seringa. E aí você vai deixar esse material correr suavemente pelas paredes do tubo. Então, já teve casos que a gente observou que as pessoas, após a coleta, mesmo ali com a agulha, eles pegam, pressionam o êmbolo para que o sangue saia pela agulha e entre nesse tubo a vácuo. Isso, além do sangue sair de uma forma com a pressão muito intensa, ele vai bater no fundo do tubo, provocando aí uma quebra de algumas hemácias e levando até hemolyse da amostra, em alguns casos. Uma outra coisa interessante sobre a punção venosa é que, preferencialmente, a gente faz a coleta de manhã com o paciente em jejum. São todos os exames que nós temos que fazer com o paciente em jejum? Não. De preferência, nós fazemos com jejum e o paciente tem que estar em repouso. Então, tem gente que pensa que, por exemplo, está longe ou está perto de fechar essa questão de coleta, né, onde é que ele vai fazer esses exames, e começa a correr. Não adianta nada. A pessoa observar que essa pessoa está correndo para o local, ela vai ter que ficar esperando um pouco para entrar em repouso. Tá? Justamente para fazer algumas dosagens, principalmente glicose, fósforo inorgânico, triglicérides e assim vai. É importante salientar também que algumas pessoas ingerem alimentos muito gordurosos, e esses alimentos muito gordurosos, quando a gente pega e centrifuga essas amostras de sangue, a gente observa que existe uma coloração lipêmica no soro. E essa coloração lipêmica pode sim atrapalhar essas dosagens que a gente faz em laboratório, mas não só isso, às vezes isso entope até a canaleta de alguns aparelhos. E aí é o grande problema, porque se entope, dependendo do tipo de aparelho, fica dias, né? Se a pessoa não tem experiência com esse tipo de aparelho, ele fica até dias sem utilizar, até um técnico tentar desentupir esse aparelho aí, né? Nessa questão de técnica e laboratório. Bom, existem outros exames que devem ser feitos em jejum. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui em vermelho. É interessante dar uma lida.
Dentro da punção venosa, a gente faz uma coleta de 6 a 10 ml na maioria dos exames, mas só para ter uma noção, tem exames aí que a gente utiliza 10 microlitros, por exemplo, para fazer uma tipagem sanguínea, e mesmo em laboratório. Tá? Principalmente, então, tem, por exemplo, difícil acesso, coletar de crianças e tudo. Se você conseguir uma quantidade muito pequena, também dá para a gente fazer, nem que seja uma tipagem sanguínea dessa criança, né, desse recém-nascido. Ou seja, existem técnicas que a gente pode tentar adaptar com um material um pouco menor, mas nós temos que saber com o que a gente está lidando. Dentro da punção venosa, o plasma ele deve ser separado imediatamente, né, após a coleta. Então, foi feito um processo de centrifugação e aí a gente tem essa separação, então, como plasma ou soro. Posteriormente, é colocado isso aí na geladeira, né, no qual ele fica lá arquivado, lá, entre aspas, por algum período, por algumas horas, e a gente pode fazer essa análise posteriormente. É interessante salientar que existem algumas análises que deveriam ser feitas imediatamente e não deixar dias ou horas para ser realizadas. Um outro sistema que nós podemos fazer uma punção é a punção arterial. Então aí serve para a gente medir alguns gases, né, ou talvez solicitação de uma gasometria. Existe lá um centro cirúrgico no qual o indivíduo está passando por processo cirúrgico e o médico solicita lá para coletar um sangue arterial para saber a quantidade de gases que está passando ali, para ver se ele precisa fazer alguma intervenção ou não. Interessante salientar que não precisa de garrote, justamente pela pressão que é exercida pela punção arterial. Funciona-se a artéria radial, braquial, femoral e existe também outras. Muito cuidado aqui. Geralmente as pessoas que fazem a coleta arterial têm muita experiência para fazer isso. Principalmente femoral. O êmbolo da agulha deve ser lubrificado com solução de heparina, usando-se agulha longa e afilada. Se assim for, né, nesse caso de lubrificação com heparina e tudo. Tem casos que se não há necessidade. A colheita é feita com o bisel da agulha voltado para cima, assim como é feito também na questão da punção venosa. Ela é feita com esse bisel voltado para cima e deve exercer o maior cuidado no sentido de evitar a introdução de bolhas de ar nessa artéria. Retire-se a agulha, comprime-se firmemente esse local de punção durante no mínimo ali de 5 minutos. A compressão é um pouco mais prolongada, sim, no caso de pacientes hipertensos, e o uso de anticoagulantes também é interessante a gente pressionar um pouco mais. Temos aqui alguns exemplos de anticoagulante que é interessante a gente salientar, que são o oxalato de potássio, oxalato de amônio, fluoreto, heparina, citrato de sódio, que é muito utilizado em transfusões sanguíneas, ou também chamado de CPDA1, né? E EDTA, que seria um quelante de cálcio aqui. Erros mais frequentes, e isso aqui é interessante para a gente tentar finalizar essa aula de laboratório clínico com a intenção de coleta. Não só a questão da teoria, mas falando também na questão da prática. Os erros mais frequentes é usar seringas e agulhas incorretamente esterilizadas. Muito cuidado com isso aqui. Usar seringas ou agulhas molhadas. Usar agulhas de calibre muito fino ou muito grosso. Aspirar o sangue violentamente após atingir a veia. Transferir o sangue de seringa sem retirar a agulha ou com muita pressão e sem ocorrer pela parede do frasco, né? Sem escorrer pela parede do frasco. Ou seja, são muitos erros no qual eu já observei, todos deles, e alguns mais, que em casos particulares eu poderia até detalhar um pouco mais para vocês da turma. Tá? Então são situações que eu não acho no momento necessário a gente enfatizar isso, mas em aula essas informações que eu tenho a mais eu realmente passo para vocês. Erros mais frequentes: agitar violentamente o sangue para misturar ao anticoagulante, não agitar o frasco, produzir êxtase venosa prolongada pelo uso de garrote. Então tem casos aí que, por exemplo, a pessoa quando está iniciando, ela deixa o garrote ali no braço do indivíduo, 5 minutos, o braço do indivíduo vai ficando roxo, vai ficando dormente, formigando. Então não deveria deixar nesse sentido. Depois a gente orienta isso aí também a não ocorrer. Transfixação da veia também é muito comum a gente observar isso para quem está iniciando, acha que pegou a veia, mas não pegou, né? E aí a gente vai tentando orientar esses alunos. Dentro dos erros mais frequentes é pulsionar as veias onde estejam ligados soro ou qualquer outro medicamento e retirar o sangue pela mesma agulha ou catéter. Não se deve fazer, tá? Justamente porque se tem um medicamento passando ali, esse medicamento ele pode interferir em alguns resultados de exame, então não deveria.
E aqui eu coloco abaixo alguns erros que levam frequentemente à ocorrência se você justamente faz esse tipo de conduta. Primeiro eu coloquei hemolis, diluição do sangue, erro nas provas de coagulação, coagulação quando o anticoagulante é propriamente dissolvido, e formação de hematomas, que é o que mais a gente observa, o que mais chama a atenção. Tá? Aqui eu te mostro uma foto, tá até o site aí registrado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando se faz uma coleta de sangue em crianças. Né? Ao coletar de criança, o ideal é tentar adquirir sua confiança, evitar ao máximo a contenção pela força. Muitos encontram-se aterrorizados pelo mau hábito dos familiares em prometer castigo por injeção. Então isso é comum. Olha, se você não fizer isso, eu vou te levar lá para aquela pessoa porque você vai tomar uma injeção. Então as crianças já ficam traumatizadas nesse sentido. Aqui é um exemplo de uma reportagem no qual um técnico não tinha uma experiência adequada e provocou aí nessa criança, né, de 8 meses, como é que eu posso falar? Isso é um ferimento bem grave, não só relacionado à questão do hematoma. Né? Parece que existe mais outras questões que podem ser analisadas aqui, mas eu precisaria de mais exames para falar para vocês o que poderia estar ocorrendo aqui. Tá? O importante é que dentro desse sentido de coleta de sangue, esses amostras vão ser levadas para o laboratório. E é importante a gente lembrar uma coisa, que todos os valores de referência que estão citados e que eu irei citar, que irão ser citados, são válidos apenas para as informações. Por quê? Porque existem diferentes tipos de kits no uso no mercado. Então se eu falar que tem uma referência no valor menor, outro valor maior, mas em qual referência? Então isso é importante a gente perguntar para um técnico que já tem essa metodologia padronizada no laboratório para que ocorra aí uma facilidade de entendimento nesse valor de referência. Com o passar do tempo, o médico, até mesmo biomédico, farmacêutico, essas pessoas mais da área da saúde, eles vão tentando pegar um pouco mais de informação e aí, partindo dessa informação, eles conseguem ter mais facilidade na interpretação desses exames, mesmo tendo diferentes tipos de kits. Tá ok? Então, para finalizar, tá aí uma abelhinha para vocês. Tchau e seguimos para a próxima aula.